Bom, boa noite. Eu sou a Renata, sou CEO da Medicine, que é uma empresa que está investindo em tecnologia e acredita muito no mercado de Health Tech. Para começar, eu vou começar pontuando algumas problemáticas iniciais do setor. Vou passar bem rapidamente, porque acho que o Eduardo já pontuou bastante com relação a isso, mas vou colocar o difícil acesso à saúde por população de baixa renda, a sinistralidade alta dos planos de saúde, que isso já é sabido por todos, os reajustes anuais superiores à inflação financeira e ainda a dificuldade dos especialistas se encontrarem em localidades remotas. Essa situação faz com que a gente acabe vivendo no nosso dia a dia alguns desdobramentos dessa problemática, que é o fato de, em muitos momentos, a gente acabar tendo que fazer alguns downgrades de plano e trocar de operadoras com um pouco mais de frequência como corretor, que eu sou corretora, minha origem vem como corretora de seguros. E ainda a gente acaba passando por um processo de falta de confiabilidade naquilo que vem nas declarações de saúde. Porque hoje, por exemplo, o paciente acaba não entendendo, o proponente acaba não entendendo o que ele está colocando ali como resposta. Porque ele fala, eu não tenho problema de saúde, porque eu já tomo remédio de pressão faz tanto tempo, então eu já estou tão controlada com a minha pressão que eu acho que eu vou responder não aqui, nesse item. E assim, sucessivamente, conforme vai respondendo a sua declaração de saúde. E além da má utilização, que eu acho até que isso já é uma preocupação de longa data do mercado, e que até a Raquel pode falar melhor com as APS e tudo mais, que estão vindo aí para poder ajudar nesse ponto. É aí que eu venho fazer a minha colocação como investidora do mercado de tecnologia. Eu acredito muito que essa proximidade das health techs com as operadoras, com os agentes, com os corretores, com as administradoras de saúde, podem trazer muitos benefícios e muitas soluções inovadoras para o mercado. E aí eu trago para vocês a solução que eu acredito, que é a solução de telemedicina. E quando a gente fala de telemedicina, logo já vem na nossa cabeça, ai, que bom, vamos começar a fazer consulta médica à distância. Ou vamos diminuir a fila dos consultórios médicos, ou ainda trazer médico em casa, como o médico da família, e melhorar a experiência do usuário e a expansão de profissionais dentro do mercado. Mas aí eu trago para vocês uma solução um pouco diferente, que é você utilizar a telemedicina, ainda hoje que a regulamentação ainda não está bem preparada para esse mercado, é você utilizar a telemedicina para fazer subscrição de risco e para ser um agente auxiliar na subscrição de risco. Além disso, eu ainda acredito que a telemedicina pode vir como uma segunda opinião médica, que isso já é feito há algum tempo, mas como um agente dentro da junta médica, dentro das operadoras, no departamento de auditoria médica, para ajudar na gestão do alto custo e dos crônicos. Isso tudo eu vou mostrar logo na sequência, que gera dentro das operadoras uma grande redução de custo. Então, está dentro daquilo que o Eduardo falou de buscar sempre um pouco mais aliviar a margem. Se a gente consegue reduzir custo, a gente consegue aliviar a margem. Eu vou colocar para vocês aqui um dos benefícios, os benefícios que eu acredito que na tele-underwriting é o que vem mais importante dentro desse processo, que é o fato de que quando você muda a figura do telesubscritor e você tira a operadora e o corretor dessa situação de subscritor, porque, na verdade, hoje o corretor ele faz esse papel, você acaba colocando uma figura imparcial ali para fazer essa análise. Então, e além de tudo, quando você coloca um médico treinado para fazer isso, você, além de colocar uma figura imparcial, você ainda coloca uma figura competente e que tem uma certa, um certo acesso ao paciente para fazer os questionamentos e para fazer com que ele fale realmente a verdade na hora, porque a gente está acostumado na nossa cultura brasileira a não mentir para médico, né? Então, quando você coloca um médico na frente dele, ele acaba falando a verdade.
Isso eu acho muito importante quando você pensa que eu vou colocar o médico lá nesse processo todo e eu vou colocar a responsabilidade médica dele ali naquele processo. Então, eu acabo, junto com a operadora, fazendo a subscrição. É claro que a subscrição é feita pela operadora, eu não pretendo fazer a subscrição de uma forma ou de outra, mas eu pretendo fazer essa solidariedade, agir de forma solidária, na medida em que o agente médico ele tem responsabilidade sobre aquele serviço que ele fez. Isso para o operador é interessante também. E faz o que eu acho que é, dentro do mercado e para os corretores, dos grandes benefícios. É que tira esse desgaste de relacionamento do corretor com o cliente, que acaba tendo que passar por essa situação de ter que preencher a declaração de saúde com o proponente. Bom, aqui eu trouxe alguns dados da SCOR, que vocês devem conhecer, e 35% eu trouxe alguns dados de teleunderwriting do mercado maduro, que é o mercado americano, tá? E 35% desse número, ele converteu em melhores preços para as companhias. Sendo que desses, 82% das declarações de saúde foram identificadas com ocultação de informação. Então, é um número bem alto de resultado hoje dentro do mercado externo. 50% dos custos foram diminuídos dentro da operação de seguro-saúde das operadoras. E, além disso, 85% das operadoras diminuíram o tempo de implantação do plano de saúde, sendo que, dentre elas, 33% diminuíram para 7 dias, o que é uma diferença grande do que a gente vive hoje na nossa realidade. É claro que, como toda inovação, a gente ainda passa por alguns impasses, né? E dentro desses impasses, é importante ressaltar que hoje a gente ainda tem uma dificuldade de regulamentação com relação ao CRM e o exercício da telemedicina. Foi feita uma resolução em 2018 que acabou sendo revogada, então a gente ainda está num impasse de negociação com relação a isso. Existe uma resistência médica, mas que eu acredito que é temporária, porque se você considerar que hoje a gente já vem, e não é agora, não é essa geração, eu já venho de uma geração em que eu já tenho muito mais acesso à tecnologia do que as gerações anteriores. Então, a gente já está vendo nativos digitais virarem médicos. E se você for considerar isso, a tendência é que a telemedicina entre de uma forma mais expressiva dentro do mercado. É claro que a gente tem que falar sobre a lei de proteção de dados, mas eu acho que ainda mais do que a lei de proteção de dados, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer isso com uma segurança jurídica para os dados médicos dos pacientes. Então, assim, acho que hoje a gente já tem alguns órgãos, inclusive o RIPA, que se você fizer o teu sistema vinculado a esse tipo de licença, você consegue ter um sistema seguro. E aí eu vou provocar um pouco a Raquel aqui, porque dentro de todos os estudos que eu venho fazendo, eu percebi que tem uma situação que pode, sim, fazer com que a telemedicina não decole no Brasil. E é o fato das operadoras não cobrirem os procedimentos de telemedicina. Então, aqui eu estou fazendo uma convocação que a Raquel coloque o ponto de vista dela e diga o que ela pretende para esse futuro na parte de health tech e tecnologias como a telemedicina. Eu trouxe só alguns números e trouxe especificamente da telemedicina, porque, afinal de contas, é disso que eu vim falar. E no mercado dos Estados Unidos, o crescimento está previsto para 7 bilhões até 2020. No global, eu tenho um crescimento de 66 milhões até 2021. E essa pesquisa da Centro eu achei bem interessante para vocês verem o quanto está havendo um crescimento da utilização dos serviços de saúde virtuais nos Estados Unidos. Então, no ano de 2017, 21% utilizou serviços virtuais de saúde. Já o ano passado, 1/4 da população americana. Então, é um crescimento que eu acho substancial dentro do contexto global. Obrigada.